Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um comentário de sábado, né? Agradeço também aos mentores, guias, guardiões, a todos os anjos guardiões. O comentário de sábado, o objetivo dele era levar informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações para todos, peço a cura de todos os enfermos, comida para quem não tem que comer, vibrações para todos necessitados, inadimplentes, né? Paz para o planeta, paz, luz, consciência e perdão para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, né? Emprego para os desempregados. Peço para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, eu hoje vou falar de 3 itens. Convite, né, para a caminhada do bem. Todos nós recebemos, mas rejeitamos esse convite, né? Porque estamos sempre presos aos desejos mundanos do materialismo. Outro item é que Jesus envia missionários seus para nos ajudar no nosso processo evolutivo. E também o André Luiz ele fala da eutanásia. A eutanásia, ela mata o corpo físico e o espírito fica preso ao corpo físico. Mata as células do perispírito. A eutanásia não serve para nada, né? Então, quem tiver o livro, estude. Quem não tiver aí, possa comprar. Compre para estudar, e quem não puder comprar, entra na internet, que lá tem vídeos que falam sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de hoje é honrai vosso pai e vossa mãe, né? Honrai vossa mãe e vosso pai. No capítulo 14 está lá, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu troquei, né? Porque eu já coloquei uma vez honrar vosso pai e vossa mãe, então não queria repetir, né? Só troquei, mas aí é sobre a mesma parábola, né? O que acontece? A gente tem que entender, primeiro vamos entender os grupos, né? Familiar, corporal e espiritual. O grupo corporal é aquele grupo que os espíritos têm divergência entre si, se conhecem, né? E eles quando encarnam junto, né, para acabar com essas divergências. Por isso são famílias desunidas, não se entendem direito. Ou senão eles estão ali, não se conhecem, estão ali para aprender um com o outro. O grupo familiar espiritual são espíritos que já se conhecem, se dão bem, né, só tem convergência aí entre eles, né, e eles são muito unidos, né, ou senão eles são atraídos também naquele grupo familiar pelo mesmo pensamento, né. Então, esse grupo familiar são famílias coesas, né, famílias unidas. Por quê? Porque eles já se conhecem, eles têm essa afinidade, né, no grupo familiar, né? Então aí quando a gente vê só famílias unidas, eles, por causa desse contexto, então eles já se conhecem, né? E só tem fraternidade entre eles. Às vezes esse grupo não encarnam na mesma encarnação, mas eles estão sempre em contato, né? E eles não perdem esse contato, porque já o grupo corporal ele já perde. Só, sei lá quando todos evoluírem, vão se encontrar. Então,
o grupo espiritual ele é importante nesse contexto, né? E porque nós vivemos aqui no planeta de prova e expiação, né? Então ainda existe muita baixa moral de cada espírito, né, encarnado. Então se leva a isso. Quando tiver terminada a regeneração, eu acredito que no ciclo de feliz ou ditoso ele será mais... esse problema não vamos ter mais, né? Esse aí é o meu entendimento, né? Então é esse contexto. Agora, Jesus, ele colocou honrai vosso pai e vossa mãe, né? Fazendo algumas observações, né? Porque há aquele filho ingrato que não sabe honrar, né? A vossa mãe, o vosso pai, né? Aí tem também aquele detalhe também, aqueles pais que encarnações passadas não deram amor aos seus filhos, não ligaram para os seus filhos. Aí vem nessa encarnação, os filhos ainda vivem na baixa moral, faz a mesma coisa com os pais, né? E também é colocado também o seguinte: cada um vai ajudar da maneira que pode. Se quem puder ajudar economicamente, ajuda. Quem não puder, não ajuda, né? Fica olhando, ajudando. Então tem filhos que levam os pais para morar consigo e botam os pais para ficar trabalhando, né? Os pais já estão ali cansados, né? Não podendo fazer esse tipo de trabalho, os filhos colocam para ficar trabalhando. Então o certo não é esse, é que os filhos façam esses trabalhos dos pais, deixando os pais mais à vontade, né? Então, assim, eu coloco como exemplo, estou vivenciando essa parábola, né? Então, estou cuidando do que eu posso fazer da minha mãe, né? O que eu posso fazer, estou ajudando, né? Agora, eu tenho já um outro conceito. Aí eu já vou entrar nesse conceito que quando Jesus ele fala, tem que honrar a vosso pai e vossa mãe, né? Aqui nessa que eu estou colocando, honrar a vossa mãe e vosso pai. Só que depois ele tem um problema, ele está numa casa lá falando, muita gente, a multidão ao redor dele, né? E a Maria de Nazaré, a mãe dele e seus irmãos vão atrás dele. Quando chegam lá, avisam ele que a mãe e os irmãos tinham chegado. E ele fala: quem é minha irmã e quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E aí, depois, ele tem uma fala que é o seguinte: que a minha irmã é aquela, que meus irmãos são aqueles irmãos, e que minha mãe é aquelas mães. Ele está querendo dizer que ele ama a humanidade como um todo, né? E que nós temos que amar, lógico, esse pai e essa mãe biológica ou não, mas amar aquelas outras mães, aqueles outros irmãos também, né? Amar a humanidade como um todo, né? Então, se você puder ser, Jesus fala indiretamente assim, se você quiser ser, puder amar aquela mãe, honrar, bota assim, honrar aquela mãe e aquele pai que está ali, que ele não tem filhos, ou os filhos não olham para ele, fazer a mesma coisa. Aquele irmão ali, adotar ele como seu irmão, aquele que principalmente aqueles que estão mais necessitados, né? Honrar dessa forma, né? Então a colocação do meu entendimento é de amar a humanidade. Da mesma forma que eu amo a minha mãe, né, eu amo a humanidade também. O que eu puder fazer por elas, eu vou fazer. Mas no contexto geral, eu moro com minha mãe, então eu vou fazer mais para ela ali, mas não deixo de fazer meu trabalho com os moradores de rua, né, fazendo prece para as outras pessoas, né? Então a gente tem que fazer isso. Esse é o meu entendimento sobre quando a gente fala, quando Jesus fala, honrai vosso pai e vossa mãe, e ele pega esses itens, né, de honrar, de quem é minha mãe, quem são meus pais, quem são meus irmãos, nesse contexto. Porque, no fundo, todos nós somos irmãos aqui, a humanidade toda. Só que a humanidade ela é mesquinha, né? Tem grupos mesquinhos,
Porque só pensa nele, nos seus, e daí os outros que se explodam, né? E não pode ser assim, né? A gente tem que amar a todos igualmente. Porque que aí a gente vai entrar, quando Jesus ele faz esse discurso, né, que é da lance, da honrar vosso pai e vossa mãe, e também da quem é minha mãe, quem são meus irmãos, mas a minha mãe é aquela mãe também, meus irmãos são aqueles irmãos também. Ele está falando do segundo mandamento, né, que é honrar, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus, né, no fundo do seu espírito, né? E o segundo, os dois maiores, né? O primeiro é esse, e o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, né? Para eu amar a Deus, eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. E para eu amar o próximo como a si mesmo, eu tenho que amar a Deus. Então Jesus, se a gente vai começar a se aprofundar nessa parábola, amai vosso pai e vossa mãe, a gente vai começar a ter esses entendimentos. Eu já faço por aí, né? Ao mesmo tempo, como esses dois mandamentos, ele resume os 10 mandamentos de Moisés, que está ali, né? Então é nesse contexto que eu faço essa colocação: amai vossa mãe e vosso pai, né? Eu estou vivenciando também, né, essa parábola, então eu acho que é importante. Então essa é a minha visão sobre essa parábola. Então eu não tenho mais nada para falar sobre essa parábola. Eu vou falar sobre a parábola do festim de bodas. Não, festim de núpcias, perdão, festim de núpcias. Ela está nesse livro aqui também, no capítulo 18. Deixa eu ver aqui. É que são muitos. A parábola não é do festim de núpcia. A parábola, ela é uma máxima, mas colocando como parábola, né? Porque a parábola são muitos chamados e poucos escolhidos. E por que eu escolhi essa parábola e não coloquei muitos chamados e poucos escolhidos? Porque eu quero me centralizar nela, né? E centralizar de um contexto que tem um rei, né? E que o rei ele vai fazer, né, vai esperar o seu filho pródigo chegar, ele vai fazer uma festa. Então ele manda chamar quem? Ele convida esses, manda os soldados convidar as pessoas que eles olharem lá, as pessoas ricas, né, e tal, manda convidar. Só que essas pessoas que são convidadas se recusam a ir. Mata os soldados, né? E aí, onde que a gente vai observar isso? Né? Deus, né, é o rei, e tem o Senhor, que é Jesus, né? Ele, através do Evangelho, ele nos chama. E quem faz a recusa? São os fariseus, saduceus, e outros, né? Os romanos. Eles se recusam, né? Eles se recusam, matam as pessoas, inclusive mataram Jesus, né? Então eles se recusam a vir, né, a esse conceito. E Jesus, através do seu... E vai passando, né? Vai passando até a nossa realidade de hoje, né? E aí você tem o cristianismo. O cristianismo, ele tem uma grande importância, a gente botar por várias pessoas, né? Por várias. Mas o que se destaca mais nessas várias pessoas é o Paulo de Tarso, né? Ali que insistiu bastante para quê? Para que os gentis fossem cristãos. Porque o grupo dentro lá da igreja, lá de Pedro, lá eles não queriam essa aceitação dos gentios, né?
E o Paulo de Tarso brigou e começou a divulgar também o cristianismo. Ele, Pedro, né, o próprio João Evangelista também, mas agora tem os outros nomes que começaram a divulgar o cristianismo também, né? Então, né, essa no festim de núpcia, né, que vem colocando, que manda os soldados, né, e aí manda de novo, até depois eles mandam escolher mais convidados. Então aí que entra na parábola muitos chamados e poucos escolhidos. Que quando aí ele faz essas pessoas que aceitam esse convite tem que ir todos do mesmo traje. E só uma pessoa lá está com um traje diferente, ele manda essa pessoa embora, bota para fora e tal. E ele faz a indagação. Por quê? Porque quando Jesus nos chama, somos chamados por ele, o que ele faz conosco? Ele fala que nós temos que aceitar o quê? O Evangelho que representa as leis de Deus. Quem está fora, né, não será escolhido. Ele chama todo mundo. Então nós começamos lá com as histórias que o rei manda, que isso é uma parábola que Jesus contou, né, fazendo uma comparação naquele momento para as pessoas entenderem. Então ele bota do rei, né, porque existia rei na época, que o rei manda os soldados, tinha soldados na época, convidar essas pessoas, e essas pessoas não aceitam. Então quem são essas pessoas? São os fariseus, saduceus, são todos os romanos, todos aqueles que foram contra o cristianismo, né? Então é essa colocação que vem, né, e vem até hoje, né? E Jesus está chamando hoje quem, né? O Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, que faz parte do Cruzeiro do Sul, e todos daqueles do Cruzeiro do Sul. Só que muita gente ainda que está sendo chamado, né, ainda estão vivendo aquele tempo lá dos fariseus, né? Vai para um templo espiritual, mas pensa em riqueza, né? Porque o pensamento de riqueza naquele tempo dos patrícios, da realeza, era o quê? Era quem tivesse poder se considerava evoluído. E vem hoje, então eles vão para o mundo espiritual, mas eles continuam com esse pensamento. Aí encarna de novo, continuam com esse pensamento. Então hoje nós temos uma disputa de poder, né? Esses poderosos de países, assim, entre aspas, evoluídos, né? Eles só pensam em poder, em guerra, né? Então eles já trazem isso do tempo dos patrícios, da realeza e antes também, né? Então Jesus, através do Evangelho, ele está convidando, mas tem aqueles ainda que não querem aceitar, e quando vai aceitar não quer sair da porta larga, não quer adentrar a porta estreita. Então vai para um templo espiritual, sai dali e faz um som de bobagem, né? Fuma, toma bebida alcoólica, xinga palavrões, fica só gritando, faz uma opção de coisa errada, comete adultério, né? Faz maledicência das pessoas, faz fofoca das pessoas. Então é nesse contexto que Jesus coloca muitos chamados e poucos escolhidos, e depois serão poucos escolhidos de muitos chamados, que aqui ele apresenta no festim de núpcia. No festim de núpcia ele apresenta isso, só que ele apresenta na compreensão daquele pessoal de 2024 anos atrás, que hoje também eles eram muito ignorantes, e continua essa ignorância, né, ainda, porque tem guerras, né, Ucrânia e Rússia, né, países apoiando um lado ou outro, né, ali a guerra absurda de Israel com os palestinos lá. Então essa mentalidade ainda que continua na ignorância, na baixa moral, né? Então fica comprovado que riqueza não é superioridade moral, né? Através de guerra, através de poder, não é isso.
a riqueza, ela é na elevação moral. Então quem vive na baixa moral não adianta ser rico, mas vive na baixa moral é pobre moralmente, vive na baixa moral, né? Então é nesse contexto que eu vou fazer essas colocações, né? Sobre o festim de núpcia, que é isso que eu queria colocar aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre os conteúdos de novo, sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão que eu consegui, né? Que eu consegui atingir, né? De levar essa informação para eles. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.